O médico pediu para ela ficar tranquila, né? Pediu para que ela colocasse a camisola para poder também fazer o exame de toque, aproveitar que ela já estava indo. Isso, né, são as palavras que ela me mencionou. E, né, começou a fazer esse exame, tocando, né, e ela até então respondendo. E ela começou a achar estranho que as perguntas começaram a ficar de ordem muito mais íntima, chegando ao ponto de perguntar, né, qual a posição que ela gosta e chega ao seu orgasmo. Em certo momento, né, ele começa a fazer movimentos, né, ou seja, de atos para quem estava realmente tentando masturbar o paciente. Teve ousadia de chegar ao ponto de retirar o órgão genital, tentando até introduzir, né, colocando uma camisinha, né, um preservativo para introduzir na vítima. As pessoas saibam que isso é um crime, que é violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215, ou seja, ele usa do ardil como se aquilo faz parte de um protocolo de atendimento ginecológico e não é. E não é. Levamos para a cadeia pública, onde ele se encontra, para aguardar o termo de investigações, que ainda estou no prazo, né, de fazer essa investigação da melhor forma, para que a gente possa chegar, né, e aplicar o princípio da verdade real nesse caso e, com certeza, fazer justiça desse crime, que, no meu entendimento, é extremamente repugnante. Olá, boa tarde. Está no ar o TV Verdade. Aqui somente a verdade, nada mais do que a verdade. Põe a foto do cara. Põe a foto do cara. Eu estou estarrecido com esse caso. Esse caso é pavoroso. Esse caso fere diretamente a família mineira. Esse caso agride de uma maneira irreversível, contundente e fatal o esteio da família brasileira, família mineira, que é a mulher, que é a mãe, que é a sua dignidade, que é a sua vida, que é a sua privacidade. É esta foto, eu queria falar para vocês com alegria. Olha, é de um médico que está trabalhando lá em Turmalina, ajudando os doentes. Esta foto, minha gente, é do Marco Plínio Câmara Sampaio, formado em medicina, médico ginecologista, 37 anos, casado, pai de 2 filhos e que, segundo o delegado Felipe Pontual Meira Rosa, abusava sexualmente das suas pacientes durante a consulta. Meu diretor, minha senhora que está em casa, o assunto é muito sério. A senhora que faz as consultas no seu ginecologista, a senhora que vai ao ginecologista no posto de saúde. Imagine, este médico não autorizava jamais a presença do acompanhante, como é comum a gente acompanhar a esposa no exame de ginecologista. Tem muito marido que exige entrar junto com a esposa. Eu não, eu sou tranquilo, se minha esposa quiser ir sozinha, vai, né? Agora, não é o caso. Esse médico proibia a entrada de qualquer acompanhante. Se a mulher ia pedir para trocar um remédio, ele mandava a mulher ficar pelada. Ah, doutor, eu preciso trocar meu anticoncepcional. Ele tira a roupa. Que história é essa? E com as senhoras nuas, as moças nuas, as jovens senhoras nuas, ele fazia as coisas com as mulheres dentro do consultório. Ele, né? Tá entendendo? A senhora sabe como é que é uma consulta ginecológica. Então, antes de começar a destrinchar, antes de vocês ouvirem o depoimento do delegado, está estarrecido. As entrevistas do delegado, exclusivas para nós, as entrevistas são estarrecedoras. Nós temos imagens do cara lá, do médico dentro da delegacia, o vídeo é exclusivo. Bota um trechinho dele lá dentro, o delegado, conversando com ele. Esclarecendo, isso aqui é só medida cautelar para que evitar que as coisas piorem, que as coisas se alastrem, entendeu? Com o conduto institucional aqui, eu ainda vou averiguar, não sei se pré-natal é considerado sozinho ou não, com atendente ou não, entendeu? Na verdade, pode ser.
pode ser, eu só não faço mais justamente a opção de ser. Porque você vai fazer um exame para investigar uma coisa, a pessoa fala que você está fazendo isso aí, entendeu? Hoje a opção de surpreendilado. Esse vídeo é exclusivo, gravado dentro da delegacia. O delegado conversava com ele, ele tranquilão, sentado, o tempo todo ele pegava o telefone tentando chamar um advogado. Nós estamos preservando a identidade dos investigadores e eu quero parabenizar os policiais lá do Vale do Jequitinhonha que tiveram toda a cautela e cuidado para colher os depoimentos, as acusações, para depois prender em flagrante esse médico. Estou falando isso para vocês que eu quero ouvir primeiro, antes de tudo, a única mulher nossa convidada hoje, que é a psicóloga, que é a doutora Érica Machado. Doutora Érica, eu quero o seu depoimento de mulher que cuida da sua saúde, que frequenta o ginecologista. Que história é essa de ginecologista abusar sexualmente, tocá-la de outras maneiras, como toca o seu namorado, o seu marido, e de ficar... Não vou falar, depois eu falo. Carline, como mulher, né, é muito ruim ver isso tudo, assim, porque o nosso corpo é tão sagrado, a gente já sofre tanto na história, né, da sexualidade feminina, já fomos tão reprimidas, né, nos ensinaram tantas coisas que às vezes não nos é permitido. Há mulheres que não sabem nem o que é ter um prazer numa relação sexual e aí muitas vezes nem buscam a ajuda de um psicólogo para poder conversar, tem essas conversas com o ginecologista, com o médico, aí acontece tudo isso. É muito ruim de ouvir, sabe, como mulher, assim, o nosso corpo é muito sagrado para alguém tentar fazer qualquer coisa sem o nosso consentimento. Doutora Érica, esse médico, eu não gosto de chamar de médico porque não merece. Ele chegava a ficar nu, depois de falar um monte de bobagem para as mulheres, de tocá-las de determinadas maneiras. O delegado provou que ele ficava nu, ele chegava até pegar a camisinha e colocar na tentativa de também... transar com a paciente dentro do consultório. Pois é, Turmalina, né, uma cidade lá do Vale do Jequitinhonha, tenho amigos aí em Turmalina. Como que eu fico pensando assim, por que será que esse médico é de onde? Por que ele foi para lá? Será que ele achou que indo para um lugar desse que ele não seria descoberto? Há quanto tempo isso estava acontecendo? Porque agora as mulheres vendo a imagem dele vão começar a denunciar. O delegado, né? Ficou 2 meses investigando. Ele já achou 5 mulheres. É o Abdelmarci de Turmalina, do Jequitinhonha, né? O cidadão Éder, este homem é um médico ou é um estuprador? Eu estou na dúvida. Boa tarde, pessoal de casa. Boa tarde, Carline. Olha, médico, esse vagabundo não é. Esse canalha, cretino, sem vergonha, médico ele não é. Porque o médico, acima de tudo, ele respeita o paciente, ele quer o bem do paciente, ele quer a cura do paciente, ele quer cuidar do paciente. Esse vagabundo, cretino, sem vergonha, ele quer abusar do paciente. Vocês vão ficar... Sabe, ontem eu falava aqui do aparecimento de uma sub-raça humana que está crescendo nesse Brasil com os auspícios do desgoverno que nós temos aqui. Um vagabundo desse não pode ser chamado de humano. Um crápula desse não pode ser chamado de humano. Isso aí pertence àquela sub-raça humana que eu falei ontem. Ele é uma sub-raça? Sub-raça humana. Eu me recuso a dizer que um médico que está aqui, por exemplo, pronto-socorro, que salva uma vida, é médico igual esse desgraçado. Não pode haver, sabe? E agora eu espero até que hoje, aproveitando que temos 2 psicólogos aqui, né? Que o Jairo, por exemplo, entenda que não é só dizer que existe patologias nessa porcaria aí, não. É que é uma sub-raça humana que está manifesta. Doutor Jairo Stacanelli, psicólogo, o senhor concorda com o pensamento? Qual a sua avaliação? É uma sub-raça? Não, eu não concordo porque clinicamente falando e na literatura médica e psicológica não existe isso, né, Carlinhos? Agora, em todas as profissões, e aí, Nadia,
bacharel de direito, de jornalista, de padre, de pastor, em todas as profissões existem indivíduos que fogem dessa curva de respeito do outro. A gente chama esses sujeitos de psicopatas, sociopatas. E aí esse incômodo que o cidadão coloca, eu acho que é inclusive do próprio delegado. O delegado espanta-se, o delegado coloca uma raiva muito grande na hora que ele conta o caso. Se eu não me engano, é entre a segunda aparição e a terceira aparição da foto do médico quando ele fala primeiro. O delegado, ele engole seco para poder falar do sujeito. O que o cidadão está querendo colocar dessa sub-raça, quando falou ontem com relação ao maníaco lá de Goiânia e tudo mais, são indivíduos que existem na população sim e que fazem isso. Só que muitas vezes eles não fazem dentro daquilo que o maníaco colocou, que é um sujeito que ele fala para os carcereiros lá que está com vontade de matar. Um indivíduo desse, ele precisa sim da mão pesada da lei, eu concordo com o cidadão, a mão tem que ser pesada da lei, mas sub-raça... O problema é que a lei tem uma mão muito leve. Sabe? E a lei que eu queria colocar nesse país e precisa ser instituída nesse país é a lei mais severa que vai acabar com esse tipo de comportamento. Qual lei? A lei é essa aqui, ó. Nossa! Porrete você, vagabundo! Porrete você, vagabundo! É isso aqui que você merece. É a introdução dessa lei é que vai te fazer parar com essa mania. Vai resolver porrada? Vai! Sabe por quê, Carline? Ele gosta tanto de atacar que a partir do momento que tiver uma lei dura, uma lei introduzida severamente nele, aí muda. Aí muda esse tipo de comportamento de vagabundo. Me incomoda nessa situação aí de levar essa discussão pro pessoal de casa, que tá atento agora, quem sabe almoçando, né? O cidadão se exalta demais e não propõe, na minha opinião, soluções concretas. Tá por exemplo, propondo a solução. Pelo amor de Deus. Eu tô propondo a solução de trucidar. Existem pena de morte pro existem desgraçado países desse. que fazem isso aí e que delegam a um sujeito, um professor de arte marcial, para poder bater nos outros. Isso não funciona, não funciona em lugar nenhum. Ótimo. Na Indonésia, na Tailândia, no Afeganistão, isso não funciona em lugar nenhum. Qual que é o índice Agora, de estupro que tem lá? a gente sabe, é tão grande quanto. Não, que tão grande fala bobagem, quanto, não, tão já. grande quanto. Fala Dar bobagem, porrada não. nos outros não adianta muita Raríssimo, coisa. raríssimo. Agora, a gente sabe muitas vezes que acontece uma proteção muito grande dos conselhos federais, regionais de medicina com relação a esses médicos. A gente vê aí o doutor Roger Abdelmaci, que ainda insiste em dizer que não fez nada, que não tem nada a ver com isso. Elas que não sei queriam. o que lá. Exatamente. Então tem um tanto de discurso que essa conversa do Éder, tudo bem ele se exaltar nesse sentido, não conduz a solução. Doutora Érica, eu vou fazer uma pergunta muito íntima para a senhora agora. Vou fazer uma pergunta muito íntima. Alguma mulher... Tá bom que você falou aqui que mulher vai no teatro para achar homem bonito com filho, homem separado. Até aí tudo bem, isso é saudável. Alguma mulher vai fazer uma consulta com o ginecologista pensando em transar com o ginecologista? Não, eu não posso dizer de todas as mulheres, porque existem mulheres que mandam até carta para preso, para quem está preso, para estupradores. Existe gente que capaz de coisas que a gente menos imagina, mas a maioria não. A maioria vai ao ginecologista para poder se tratar. E é um hábito que a gente tem que ter mesmo, de 6 em 6 meses temos que estar lá. Há conversa, sim, Carline, sobre a vida sexual. Não tem problema. Sabe, até nenhuma. então, quando está falando isso aí, eu não acho nada demais. E aí tá o médico falando. fala assim, como é que é a sua vida sexual, doutora Érica? Ah, doutora, é assim, assim, assim. É assim? É assim que você gosta? Não, assim aí... é gostoso? Como você prefere que eu faça agora? É assim a consulta? Não. É assim que era a consulta Não, dele. pois o delegado falou. pois é, eu tô falando que chega até um limite, eu acho que é natural, mas tirar a roupa, essas coisas, tá. O Igor Seixas, humorista oficial do TV Verdade, que aniversariou esta semana, parabéns, Igor, ele faz piada, mas às vezes até é sério. Ele está dizendo aqui, Carline, 2 coisas. Primeiro, esse médicozinho, médico pequeno, ele falou médicozinho, tinha que ficar na mesma cela que aquela doutora médica que corta pênis lá em Barbacena. É uma sugestão. Segunda sugestão dele. Carline, você falou no programa de ontem que o serial killer de Goiânia quer matar mais um. Manda ele pra lá e inteira 40 logo. É isso aí. Muito bem! Gostei. Esse é do seu, ótima né? Solução. Esse é do seu, né? Ótima solução. O cidadão Até agora vibra. que é o maníaco de Goiânia presidindo o presídio do cidadão, é o maníaco de Goiânia que vai Diretor mandar. do presídio. É o maníaco de Não, Goiânia. não vou dar o prazer Esse é o pra mundo ele, que o não. cidadão quer, ó. Eu não vou Porrada dar- nos não. maconheiros na rua, o maníaco de Goiânia. Sobe é o som dono do cara, vídeo exclusivo dentro da delegacia gravado. Vamos ouvir o médico falso falando. Tá induzindo lá, vai começar, vai induzir não, o bilhete não vai induzir, mas...
Pega um pedaço com as letrinhas embaixo aí, ele falando da cariação, deixa eu ver. Estágio, não quero ter. Quantos pacientes a gente pode colocar para cariado? Entendi. Pode pedir a cariação desses pacientes? Isso é por isso que é melhor você estar com o seu advogado, entendeu? Você tomar essas medidas. É fácil, eu venho aqui e falo o que quer falar. A confiança dele. Pode pedir a cariação que vai ficar fácil. Porque hoje em dia a lei não resguarda quem deveria ser resguardado. A pessoa de bem, a pessoa honesta, a pessoa dócil, a pessoa que respeita o próximo. Porque o que vai acontecer ali, em um determinado momento dessa cariação, é engraçado, como se 5 pessoas estivessem mentindo sobre o mesmo fato. Do mesmo jeito. Do igual, mesmo né? jeito, conta tudo direitinho. Agora, o que ele quer fazer é crescer e fazer aquelas caretas que normalmente acontecem nesse momento, para que a pessoa fique intimidada, fique com medo, porque fica com aquela situação seguinte, eu saio daqui de dentro da delegacia e lá fora, o que ele vai fazer comigo? E isso é a falta de proteção que o Estado não dá às pessoas de bem. É isso que nós precisamos pensar. As pessoas estão entregues à própria sorte. O Estado, ninguém preocupa por enquanto com a vítima, só preocupa com o preso. Vamos ouvir o delegado, o primeiro trecho do delegado. Parabéns pelo trabalho, doutor Felipe. Vamos ver o primeiro trecho do delegado para o comentário da doutora Érica e do doutor Jaime. É muito comum as pessoas acharem que apenas o crime, né, de estupro que é tido como um crime previsto em abuso sexual. E não necessariamente. Então ela começou a mencionar como é que seria esse tipo de atendimento, que ela primeiramente mencionou, né, essa primeira vítima até então, que ela estava querendo fazer apenas uma alteração de um remédio anticoncepcional para um outro tipo de remédio. O médico pediu para ela ficar tranquila, né, pediu para que ela colocasse a camisola para poder também fazer o exame de toque, aproveitar que ela já estava indo. Isso, né, são as palavras que ela mencionou. E ela começou a achar estranho algumas perguntas, entendeu, de caráter pessoal, como é que seria a vida dela, né, a vida dela no sentido ou seja, de que se ela tem um relacionamento estável, se ela tem algum tipo de relacionamento, até que ponto ela tinha prazer no relacionamento dela. E, né, começou a fazer esse exame, tocando, né, e ela até então respondendo. E ela começou a achar estranho que as perguntas começaram a ficar de ordem muito mais íntima, chegando ao ponto de perguntar, né, qual a posição que ela gosta e chega ao seu orgasmo. Então isso causou uma estranheza, inclusive, para mim. Doutora. Carline, você tem uma conversa com o seu ginecologista de confiança, até aí eu acho que é normal, que é natural. Uma conversa de confiança. Acho. Você vai ver a sequência do depoimento do delegado. Doutor. Pois é, Carline, não me incomoda de pensar que uma cidade como Turmalina, né? Um médico desse, ele tinha que ser um agente de saúde, né, Carline? Assim, um sujeito que vai para as escolas, dá palestra e que fala sobre a qualidade de vida sexual das pessoas. Que as pessoas têm sim que ter uma relação sexual sadia, em um relacionamento legal. Isso que ele estava perguntando, se era o caso dos prazeres sexual das mulheres. Poxa, quando você vê uma história dessa que revolta até o delegado está visivelmente afetado pelo negócio, né? Na hora que ele fala do estupro, ele fala dos casos das mulheres, o delegado está visivelmente incomodado. Tá, mas você ter uma conversa dessa com o seu médico... Bem. Vamos seguir, então. Delegado, é o que? É o delegado 2 agora? É o segundo trecho do delegado? Vamos ouvir, então, o delegado. E ela até então falou, bom, não, estou dizendo isso porque, né, a gente não sabe se você, às vezes, pode ter algum problema para usar preservativo. Então, inclusive, agora eu vou ter que perceber, vou ter que analisar para saber se você está, né, se você chega ao orgasmo. E ela, né, isso dentro de uma postura cadenciada, até pode parecer que a vítima, né, ainda está, de certa forma, aceitando aquele processo. Mas ele começou, né, continuou com esse tipo de ação. Aí, em certo momento, né, ele começa a fazer movimentos, né, ou seja, de atos para quem estava realmente tentando masturbar o paciente. A pessoa percebeu, achou aquilo estranho, falou, ué, doutor, mas é assim, falou, fica calma. Né? Ela até chegou a também ficar um pouco segura. E ele continuou fazendo movimentos, não, fica tranquila. Então, quem sabe agora você ficar na posição mais íntima, entendeu? Né? Virar para mim, ficando de 4, coisas assim, né? É chato a gente falar isso, mas infelizmente foi o que leva a gente, né? Enfim.
Ficar de 4? Ficar de 4 é assim? Calma, fica tranquila. Canalha, vagabundo, fica de 4 aí na frente do delegado. Fica aí pra ver como é que o delegado gosta que faça. Faça isso com esse armário aí, sem vergonha. Dá até nojo de ver essa fuça aí na televisão, sabe? Isso sim dá nojo de ver. Ô vagabundo, eu queria ver você cair na minha frente. Aí você ia acertar comigo, sabe? Eu queria te espedaçar. Sabe? Você merece a pena de morte. Esse país é que não tem homem. Não tem homem suficiente para instituir essa lei. Doutora Corja, sou. Agora, a sequência do... Isso é normal, doutora? Não, aí é inadmissível. Inadmissível. Ele quer fazer o test drive lá, ué? Ele quer fazer o test drive para ver se é assim que ela gosta. Exame ginecológico cadenciado e de 4. Não, aí foge de qualquer código de ética, de juramento dos médicos. E aí eu concordo com o Jário que os conselhos federais de medicina, o Conselho Federal de Medicina tem que atuar nesse momento. Tá tudo errado. A partir de agora é inadmissível. Mas a gente sabe que esses conselhos eles são muito prolixos, né, Érica? Assim, as audiências, os processos, os inquéritos que eles fazem dentro dos próprios conselhos, a gente sabe também que há uma proteção muito grande, que isso não funciona e que não adianta. Eu vou insistir em colocar, sabe, Carline, assim, um médico numa cidade interior como essa, ele tem que trabalhar de alguma forma como um agente de saúde, um sujeito que vai às escolas, que dá palestra, que envolve a comunidade em torno dele. Isso é que eu acho que tinha que acontecer. Em 40 anos de convívio no meio forense, eu já reparei. Você coloca um médico sentado para depor e ele vai falar sobre, por exemplo, um erro médico, aí ele começa assim, não, CID 400, nem 400 falou que CIA, não fala que CIA, era caraca, e não fala absolutamente nada. Não adianta, você coloca isso lá dentro, olha esse Roger Abdel Maci, a dificuldade que foi para pegar esse homem, gente. E ele falando que elas que iam procurar elas que ele. queriam, aquelas, na palavra dele, né? Aquelas vagabundas que ficam falando isso aí, elas que queriam, elas que me procuravam. Canalha, elas vão lá para consulta. Fala, doutor delegado, fala que eu quero ouvir o senhor, doutor Felipe, ele que prendeu esse médico Marco Plínio. Como é que é a história do acompanhante, doutor? Então, ela foi chegando nesse ponto. Ela começou a perceber que estava nessas posições, acariciando outras partes íntimas, ou seja, dos seios, porque não há necessidade de você, nesse momento, fazer isso. E eu percebi, falei, bom, eu já posso, com essas informações, presumir qual é o tipo da conduta. Isso é feito sem a presença do assistente. Eu acho que o ouvinte, o telespectador, ele sabe que a maioria dos médicos nessa área fazem questão de ter uma acompanhante, até por algum problema que venha acontecer, e eu acho que questão do respeito também, para dar mais profissionalismo nesse tipo de atendimento. Então ele não atendia. E vou falar para vocês, no dia que o doutor sabiamente foi cumprir o mandado de prisão, que o doutor deu um show, ele se sustentou das acusações, foi para o juiz, o juiz na hora assinou, pode prender. Ele ficou sentadinho na sala de espera do pronto-socorro, que estava atendendo pessoas, é um pronto-socorro, tem imagem lá do posto de saúde, de Turmalina, da cidade. Olha lá, uma coisa simples, um povo humilde sendo atendido lá, a gente que reza tanto para ter saúde e não tem nada, né? Nesse Brasil, o posto lá, ele ficou sentadinho esperando. A hora que deu, e não tinha atendente para ele mesmo é que faz o trem da coisa, né? A hora que não tinha, ele entrou com a equipe dele. Tudo bem, doutor? Como é que tá? Tudo bem? Olha, eu não estou aqui para fazer escândalo, nada. Só vim trazer, ó. O juiz mandou prender o senhor, tá? Porque, tá? Aí diz que assustou, né? Mas não, fica calma, né? Então, vamos, papapá. Agora, exame ginecológico que acaricia outras partes e para fazer o exame, doutora, eu não sabia. Eu aprendi hoje com esse delegado aí. Ele falou que para fazer o exame, o médico botava o Bilal para fora. Como é que é esse exame, doutor? Explica aí. Baseado nisso, nós fizemos toda a investigação e descobrimos as 2 vítimas. Essas 2 vítimas, novamente, relatou da mesma forma. E fique bem claro, 2 vítimas que não têm vínculo nenhum com essa primeira. Teve ousadia de chegar ao ponto de retirar o órgão genital,
tentando até introduzir, né? Colocando uma camisinha, né? Um preservativo para introduzir na vítima. A vítima, naquele momento, né? Camisola, às vezes, percebeu aquilo e falou, não, doutor, eu não vim aqui para isso não, nossa, eu não quero envolvimento com você, ou seja, então sempre dessa forma insistente. Então, ou seja, eu baseado nessas quatro declarações, 3 na minha cidade, outra cidade vizinha, eu juntamente com o Ministério Público, Poder Judiciário, fizemos levantamento, representei pela prisão preventiva, pois ele pode estar fazendo outras vítimas, e eu admiro a coragem dessas mulheres que procuraram a delegacia para poder fazer essa manifestação, essa declaração. Segundo round, fala, Jairo. Karline, a sexualidade é uma coisa tão linda, tem que ser vivida de forma tão linda, e você educar sua filha para poder fazer isso, conversar com ela desde cedo sobre método contraceptivo, sobre sexualidade. Viver uma sexualidade saudável é muito bom, é muito bonito mesmo. Algumas mulheres vivem isso de forma tão difícil, de forma tão triste, em função da educação que tiveram. O Norte de Minas é um lugar muito conservador, aí vem um canalha desse e faz um negócio desse. Quantas não são as mulheres que hoje, em meio à vergonha, em meio à tristeza, em meio à opressão, não conseguem ir, delegado, até você? Eu espero que essa nossa conversa, a Érica vai poder me ajudar nessa, chegue até essas pessoas e que vocês ajudem o delegado a colocar esse inquérito cada vez mais volumoso. Até aleluia que pela primeira vez eu vou concordar com o Jairo nessa fala aí. Porque até o Jairo, que é o cara assim, centrado, que gosta muito, tem que ser, né? Ele já chamou o cara de canalha, bom sinal. Já começou bem porque isso realmente é um canalha. E daí pra lá. Agora, o delegado falou uma coisa ali, em um momento que ele até deu uma mordida na boca pra não falar um palavrão, que mesmo a gente acostumado a ficar falando aqui, tem hora que a gente dá vontade de falar um palavrão, pra xingar um maldito desse aí. O delegado travou a boca ali e falou que ele fez o contato com as 2 mulheres que eram distintas. Mulheres que não tinham nada a ver. Uma conhecia a outra. A mesma história. Exatamente. Então o que ele fez? Ele usou a técnica policial. Ele foi altamente profissional, coisa que esse maldito aí não foi profissional. O delegado foi, essa cara aí toda hora entra, e eu fiquei com raiva quando eu vejo esse maldito aí. Mas o delegado foi sim, altamente profissional. E foi lá e deu bote, deu pulo e botou o vagabundo onde ele não deveria nunca ter saído, sabe? Dentro da cadeia. Aliás, se fosse por mim, esse país teria uma população carcerária muito menor, um índice criminal muito menor teria. Quer pôr todo mundo na cadeia, até maconheiros quer pôr na cadeia, vai pôr na cadeia. Pôr na cadeia aquele sujeito que tem conserto. O que não tem conserto, que vá sentar no colo do capeta, vá pros quintos dos infernos. Karline, é pena de morte com perdimento do corpo, para que haja transplante para as pessoas de bem e estudo na faculdade de medicina. Acabou. Ser ainda dos anos 70, do final de 79. Tinha um moedor de carne no The Wall do Pink Floyd. Cidadão que é um negócio desse. Um moedor de carne para colocar os outros ali dentro. Nós não temos lei para isso. Até teve uma meia dúzia de deputado que foi um pouquinho mais corajoso nessa eleição que disse que ia colocar isso. Não será algo visto talvez por alguém. O deputado federal mais votado do Rio de Janeiro foi o deputado Bolsonaro. Pois é. Que defende a pena de morte e o pau comendo. E aí? É o mesmo cara que defende a homofobia, é o mesmo cara que defende um tanto de outras questões que fazem com que os indivíduos sejam colocados à margem. E foi o mais votado. Pois é, aí dá pra ver que tipo de política. Aí tá, o Bolsonaro vai conseguir fazer isso? É o eu não sei, eu quero ouvir a doutora Érica. Fazer. Doutora Érica, esse aí pra mim foi um dos trechos mais... Só um instantinho assim. Daqui a pouco. Tá. A sua fala é muito esperada pelas mulheres de Minas. Então eu corto o senhor para que elas fiquem esperando. O senhor vai falar de novo. Doutora Érica, essa parte do delegado eu fiquei extremamente, eu não vou falar indignado, enojado. Eu fiquei pé da vida mesmo. Fiquei com vontade de virar o cidadão Hélio, pegar esse pau e sentar na cabeça desse médico. Mas a gente quer justiça, não quer vingança, então, né? Mas, doutora Érica, que história é essa do médico ficar pelado na consulta? É o que o Jairo já falou muito bem, né? De um desvio de conduta. E aí eu fico pensando assim, tem algumas coisas que eu gostaria de saber, assim, de onde que ele é, por que ele foi para lá, né? Porque é uma região simples, será que ele achou que fazendo isso lá com essas mulheres, que ele não seria descoberto? Há quanto tempo que ele está lá? E principalmente,
por que ainda, se existem mulheres que foram, né, atendidas dessa forma, por que não foram denunciar antes, sabe, Jairo? Assim, a mulher, às vezes, ainda é muito subjugada, acha que isso é natural. Recebeu a denúncia e eles foram investigar, né? Não, eu sei assim, mas existem outros que ainda não falaram? Com certeza, deve ter dezenas. Eu acredito que de todas as atendidas por ele, eu acredito que ele tem também uma tara. E ele deve selecionar a tara dele pelo tipo de mulher que o atrai. Não sei, não sou doutor do psicólogo. Mas aí talvez... E o delegado até pede, no final da entrevista, vai pedir que as mulheres que tenham sido abusadas por ele, que procurem a delegacia para formalizar. É isso que eu tô falando, assim, talvez agora eu vou tomar muita pancada agora em Twitter, eu não rede social, vou autorizar que isso aconteça. Então, nós sabemos, e todos nós aqui na mesa conhecemos amigos, eu tenho amigos do Norte de Minas. O povo do Norte de Minas, os homens do Norte de Minas são meio conservador, machão demais da conta. Honestos. Amigão, tudo bem, honesto, mas machão demais, muito machista. É aquela história dessa família conservadora e tudo mais. Isso se complica, Carlinhos, de pensar uma mulher que foi abusada por um sujeito desse e que agora está assistindo a gente e que está com medo. E que agora está com medo. Ela é jovem, ela talvez agora, né... Foi mãe agora há pouco tempo, o marido é machão, não imagina um negócio desse, na minha casa não vai acontecer um negócio desse. Eu resolvo denunciar e dele matar a mulher? Não, Carlinhos, ela não denuncia. Ela não denuncia porque ela não quer se ver nessa situação. Eu até concordo com a revolta do Éder, com a política, porque numa boa, as leis são feitas para proteger indivíduos desse. A lei, meu amigo, foi feita para proteger um sujeito desse, entendeu? Cuidado com quem você colocou lá no Congresso para esses 4 anos próximos. Agora, o que é mais importante é pensar assim, a família, muitas vezes, não dá esse suporte, porque a mulher está sofrendo, ela pensa assim, o que vai ser de mim se eu falar com ela? Você lembra de um TV Verdade? Desculpa que eu tô gagá. Você lembra de um TV Verdade que nós recebemos uma mulher aqui que tinha sido abusada sexualmente há 40 anos? Lembro. Foi isso? 40 anos. Ela nunca contou para namorado, para marido, ela casou. Ela não contou para o marido porque ela tinha medo da reação dele. Ela não contou para os filhos nada. Ela é avó. Ela veio contar 40 anos depois aqui no programa. Ela tinha medo. Ela sentia vergonha de ter sido vítima. Quando sofreu 40 não tem anos. mulheres que sentem culpa, né, Jair? Que sentem culpa por serem sido estupradas, assim. Então, eu concordo muito com essa fala do Jair, assim, porque a maioria, né, das pessoas, de mulheres, se acontece uma coisa dessa, você começa a gritar na hora com o cara, pronto, um escândalo no consultório e tal, né? Assim, agora eu fico imaginando, sabe, Éder, uma jovem, simples, talvez com pouca escolaridade, o doutor tá ali, né? O médico tá ali. Tem é todo um poder, coerção moral. Acha que tá certo, né? Acha que tá certo. Não tem secretária, não tem atendente, o cara tá ali, ela tá totalmente refém. Aí ela chega em casa, ela pensa assim, gente, esse trem que aconteceu comigo ali no consultório tá errado. Aí o maridão tá lá. Mulher, pra mim, tem que casar é virgem mesmo. E vou ensinar pra minhas filhas aí de 15 anos que sexualidade é virgem, só casa virgem. O mini arteiro. Aí acontece a vergonha da mulher, o medo da mulher, aí complica tudo. Não, e eu até vou mandar um recado pro pessoal. Não vai mandar, não. Primeiro você vai ouvir mais um trecho do delegado e daí você manda o recado. Completo. Fala, doutor, sobre o crime, porque isso é crime. Né? Nem sem mencionar o nome de ninguém, para que as pessoas saibam que isso é um crime, que é violação sexual mediante fraude, previsto no artigo 215, ou seja, ele usa do ardil como se aquilo faz parte de um protocolo de atendimento ginecológico e não é. E não é. E isso, né, dentro do conhecimento que nós temos, inclusive em contato com os profissionais da área, isso não é dessa forma que você atende as mulheres nesse setor. Então, é por isso que o crime é a violação sexual mediante fraude. Inclusive corrigido pelo artigo 215, a nova lei que é 12.015, de 2009, que inclusive, né, fez uma reformulação muito positiva nessa área de crime sexual. Então, só para focar que a nossa intenção é angariar outras pessoas percebendo aquela conduta e nos procurar. Nós estamos à disposição de qualquer vítima que tenha sido esse fato desse médico para poder a gente aqui ouvir e esclarecer da melhor forma possível. Carline, a primeira coisa, vou mandar um recado lá para o pessoal, sabe, de toda a região ali, ou que porventura tenha tido contato com esse maldito, desse pseudomédico aí, que ele médico ele não é. Sabe? Entenda, a pessoa que caiu na mão dele não é vagabunda, não é sem vergonha, não merece castigo. Pelo contrário, ela merece acolhimento porque ela é uma vítima.
Ela achou que estivesse indo para o céu e caiu dentro do inferno. Porque cair na mão desse demônio aí é cair na mão do inferno. E o que aconteceu ali? O delegado, ele é muito mais educado do que eu não tenho essa educação polida do delegado, que ele fala assim, do ardil, né? Arrebatamento, essas coisas, esses termos bonitos que ele fala, na verdade, o que ele fala com você é o seguinte, olha aqui, moça, menina, mulher, senhora, você aí que viu que o negócio saiu diferente, que ele tentou provocar vontade sexual em você, que ele fez uma coisa, um gesto aí que não é normal, que você foi atendida sem a presença da enfermeira que tinha que ficar ali do lado, que não deixou a sua amiga entrar, você foi vítima. Então, isso que ele fez não é atendimento de médico, é abusar de você, é te fazer de trouxa, é de cometer um crime tendo você como vítima. Então, procure a delegacia, porque só com a sua denúncia e de todas as vítimas, eu peço pelo amor de Deus, todas as mulheres que foram vítimas desse maldito, procure esse nobre e digno delegado, deem o seu depoimento e seja mais um inquérito para deixar esse desgraçado nos quintos dos infernos. Eu quero registrar aqui meu agradecimento. Estão chegando mensagens de inúmeras cidades, principalmente lá da região, diz que está tudo parado. Diz que lá em Turmalina o povo está na praça e nos bares assistindo TV Verdade. Diz que a cidade está indignada. Quero mandar algumas das cidades aqui que já mandaram, que estão assistindo o programa, estão parabenizando. Tamarandiba, Carbonita, Capelinha, pessoal de Veredinha, de Minas Novas, de Leme do Prado, de Chapada do Norte, de Virgem da Lapa, de Berilo, de Francisco Badaró, de Genipapo de Minas. Um abraço, povo de Genipapo de Minas, já estive lá, já tem muito tempo, um dia que eu estava indo para Araçuaí, passei lá. Um abraço para esse pessoal todo que está ligado no TV Verdade e todos eles falando também, Carline, a doutora Érica é bonita demais, né? É bonita porque ela vai muito ao cinema, ela está sempre com os ingressos na mão, tá? Ela vai ao teatro, fica feliz, depois ela já vai com o novo acompanhante para o cinema, leva para assistir no cineminha. E hoje esse ingresso é especial, bota a imagem na tela, porque você não pode perder esse filme, é muito engraçado. O filme chama-se Alexandre e o Dia Terrível, Horrível, Espantoso e Horroroso. É quase um TV Verdade. É uma comédia onde tem aí o pequeno Alexandre, né? E ele vai ter um dia péssimo, péssimo pela frente. Sabe aqueles dias que você acorda e fala, nossa, vou ter que ir no TV Verdade. Você vai ter um dia péssimo. E aí acontece de tudo com o coitado. Chiclete gruda no cabelo dele, aí ele vai vestir a roupa limpinha que a mãe mandou e tropeça e cai na sujeira e suja a roupa. No café da manhã, ele derruba água, ele é espantoso, horroroso, desastrado, terrível, horrível. Nós estamos assistindo um filme, né? No café da manhã, pra vocês terem uma ideia, os irmãozinhos tudo encontra prêmio na caixinha de cereal. Não é cereal killer, não, é o cereal de comer. Ele não, né? Mas o filme tem muito... E acontece muita coisa ruim e engraçada com ele no filme. Bota o telefone na tela que você pode ser convidado do TV Verdade, da doutora Érica, para assistir esse grande sucesso maravilhoso da Disney. Os primeiros que ligarem a partir de agora, somente os primeiros, mas pode ser muitos primeiros, que nós temos muito ingresso, viu? Pode ligar à vontade. 31-3209-0005. 31-3209-0005. É um filme para toda a família. É um filme engraçado, legal. Pode ir a mamãe, o papai, a vovó, a criançadinha mais nova. Todo mundo. Doutor Jairo vai gostar, doutora Érica vai gostar, Cidadão vai gostar. Não tem pau não, mas ele vai gostar, porque não é um subfilme, é o filme. Tá entendendo? Vá, leve sua família, ligue sem parar. 3209-0005. Os primeiros que ligarem serão nossos convidados. Filme infantil paquera também. Como é que é? Não, é mais difícil. Filme, não? Filme infantil. Paquera também no filme infantil? O senhor paquera no filme Flávia, infantil? te amo, nossa mãe, não. Não, eu não estou entendendo. Não é o senhor disse que leva apenas. os seus filhos para assistir um filme infantil para paquerar as moças? Não. As mamães das outras? É só uma pergunta. Se no filme infantil paquera responda para ele, porque é de psicólogo para psicólogo. Marisa, defesa, né? Como é que é? Jairo, só no teatro.
Do teatro para Fala quê? teatro. Não, aí pro cinema você já vai com o que você conheceu no teatro. Ô, Flávia, se precisar emprestado, tá à sua disposição. Viu? Ah, que isso. Jari não casaria com uma mulher que precisa desse Doutor Felipe, como foi a prisão desse vagabundo safado sem vergonha, esse pseudo-médico estuprador aí em Turmalina? Eu realizei a prisão dele de uma forma bem discreta, até porque ele estava atendendo com outras vítimas. Então eu aguardei no intervalo, eu já sabia, através dos funcionários me disseram que ele estava dentro da sala, aguardei a saída de uma paciente que estava lá. E outra percepção minha, inclusive, né, nós perguntamos aqui na delegacia, gravamos a imagem, né, eu tenho isso gravado, perguntei o porquê que naquele momento ele estava de novo sem o atendente. Então no momento da prisão dele, eu entrei com ele e falei, bom, estou conversando com você sabe que algumas denúncias que ele já sabia, né, dessas denúncias que tinham acontecido, né, querendo saber o porquê que, né, doutor, fui ouvido na cidade vizinha, uma coisa que não é bem assim. Eu anunciei que a minha medida cautelar foi deferida na prisão preventiva. Não reagiu no sentido de que, né, não vi uma certa indignação. Lógico, né, não, doutor, vou te provar que não foi dessa forma, vou te provar que não foi bem assim, mas, né, nós cumprimos a medida. Inclusive aguardamos, né, a chegada do advogado, que o advogado, parece que o advogado do caso estava viajando de uma cidade para outra, e aí chegou posteriormente. Levamos para a cadeia pública, onde ele se encontra, para aguardar o termo das investigações, que ainda estou no prazo, né, de fazer essa investigação da melhor forma, para que a gente possa chegar, né, e aplicar o princípio da verdade real com esse caso e, com certeza, fazer justiça desse crime, no meu entendimento, é extremamente repugnante. Que vagabundo, né, Carline? O médico, é claro, o delegado é uma pessoa fantástica, altamente profissional. E fez tudo do jeito certinho, com todos os procedimentos corretos. Ao contrário dessa cara nojenta aí, eu fico com raiva toda hora que bota essa cara nojenta aí. Mas vai botar a sua? Não, a minha não, mas desse trem aí, pelo amor de Deus. Aí o que acontece? Uma coisa que eu achei interessante. Se esse médico já tem um advogado, que é um criminalista, né? Então ele já está envolvido em algum crime. Por quê? Ele já precisa de um advogado criminalista. Você tem um advogado criminalista? Não. Eu não tenho. Mas se precisar de ligar, tem. Aí é Aí o que acontece? O advogado dele, ele já tem um advogado que já estava viajando. Então esse cara já tem uma Deixa a tela assim. Para quem está assistindo agora, fala com um carinho mesmo, doutora Érica. Se eu estivesse dando a notícia aqui e não falasse nada, eu falasse assim, um desses dois homens aí é estuprador, abusa das mulheres, maltrata, é um médico picareta. Quem você acharia que seria dos dois aí? Ó, quem é o bandido? Botando essa imagem na tela. Se eu não tivesse contado nada, quem é que tem cara de bandido aí? O grande problema, né? E aí é Pode que falar. as pessoas... Vai pela cara, né? Vão pela cara. O cidadão Se vai falar... Não, com todo respeito, Não, doutor. eu tô Olha lá. falando Agora pergunta os Quem que telespectadores. Quem que é o bandido? não. Sem contar. Eu Pode tentei botar a minha falar. cara. Tira o Ed, põe eu lá. Olha lá. Põe eu com o cara. Fecha a minha Aproxima. cara minha. Aí a pessoa ficava perguntando, um desses dois caras é mó vagabundo, bandido, safado. Quem que o cara vai falar que é o marginal? E o sujeito no consultório, né, Carlinhos? Pois é. Selfie de Vai falar que sou Facebook, eu. né? Pela Jair, margem de erro, eu sou o estuprador. Pela margem de erro, o estuprador é esse aqui, ó. Tuque, é esse aqui. Não, esse aqui, ó. Né? Mas pela margem de erro, o estuprador pode ser o cidadão Ed, pode ser eu. É igual estudo de pesquisa. Mas isso é um grande problema mesmo, porque muitas pessoas acham que quem tem a cara bonitinha, né, é santo, não faz nada. Psicopatas estão acima de Quem vê qualquer cara suspeita, não vê coração, né? E aí a Qualquer mulherada sai suspeito. catando bonitinho no Tentaram final. fazer isso, né? Na década de 20 do século passado, um médico italiano, Cesare Lombroso, tentou fazer esse tipo de coisa. O Carlinhos, eu tenho A testa um filósofo, um filósofo francês que eu gosto Formação muito. craniana, O indicava o bandido. sujeito chama Michel Foucault. O cidadão conhece porque é da área do direito. Eu li muito na faculdade. Foucault coloca algumas coisas sobre o poder da medicina, né? O poder dos médicos, a aura que tem em torno do sujeito que tem, de alguma forma, a canetada para dizer que você está doente ou que você não está, né? Eu conheço um tanto de casamento, infelizmente, de relacionamentos, infelizmente, onde, na hora que a mulher falar, muito marido vai dizer para ela assim, isso é porque você foi com aquela sainha sua. Olha que loucura.
Em nome desse poder, essa senhora, essa jovem moça, acabou sendo abusada por um canalha desse. E na hora que ela chega em casa e quer abrir o jogo, e quer colocar, eu conheço um tanto que fala, isso é porque você deve ter dado mole. Essa que é a minha tristeza. Isso é indignante, isso é revoltante, porque quem faz, né, quem fala uma fala igual essa que o Jair acabou de falar, é tão ou mais vagabundo do que o médico abusador. Porque uma pessoa que está ali em situação inferiorizada, já está ali preocupada porque possivelmente tem uma doença, tem um problema qualquer que precisa ser resolvido. E ainda encontra um segundo algoz para meter o dedo na ferida? Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você conhece na sua relação pessoal um tanto de gente que é capaz disso. Conheço, e é por isso que nós estamos aqui, eu estou aqui, pedindo pelo amor de Deus, mais uma vez. Agora, sabe, quem é vítima desse maldito merece acolhimento e não mais um dedo para apontar para ele. Não. Agora, essa questão da educação, né, da falta de informação, isso não estamos falando definitivamente mal de ninguém, mas as pessoas são muito mal informadas. Eu tenho um médico conhecido que diz que foi fazer residência numa situação de risco social, né, de muita pobreza e tal. E ele contava assim, primeiro da dificuldade que ele tinha em receitar algum remédio, porque as pessoas lá tinham hábitos na cidade que tudo se curava com chá. Entendeu? Parece que é uma coisa boba. Então ele falou assim, no início eu chegava, tentava, não, essa pessoa precisa de um remédio, a doença é séria e tal. Não aceitava, queria tomar o chá. Aí a solução dele era assim, olha, você precisa tomar durante o dia tantos litros de chá. E de 8 em 8 horas você toma esse remedinho aqui. Jeito. Um abraço lá em Carmo do Cajuru, o povo adora tomar chá lá, Matusalém Soares, ligadaço no programa. Matusalém, olha o que o delegado vai falar. Mais um trecho do delegado que dá tempo, vamos ouvir o doutor. Eu tenho certeza que várias vítimas, né, estão me ouvindo da cidade nossa aqui. Talvez, né, estão assim até um pouco frustradas e ficam realmente um pouco, né, receosas de vir na delegacia, pois vão, né, se expor em relação a isso. Mas eu acredito que sim, que a gente ainda vai aumentar esse rol. Você pode ter certeza que a gente não aumenta esse rol aí, né, talvez esperando baixar um pouco a poeira, mas a gente consiga aí, né, aumentar esse rol e talvez, né, comprovar, sim, que é uma conduta totalmente incompatível com a área dele. E é uma pena que isso aconteceu exatamente no mês de Outubro Rosa, né? Inclusive, na sexta-feira, eu fiz questão, né? Eu tenho essa imagem lá, eu estava, inclusive, com a blusa rosa, né? Pode parecer que é até né? Eu não sei, uma autopromoção, mas, né? Eu tenho também mãe, tenho irmã, tenho sobrinhos, tenho noiva, e a gente, né? Eu acho que é o momento da gente, né, tentar, eu acho que no mínimo valorizar, né? E entrar no espírito aí, né, dessa campanha. Era um profissional que podia estar aí vendendo essa bandeira, né, e infelizmente fazendo de forma contrária. Parabéns ao delegado, sensacional o depoimento do delegado, cara centrado, correto, profissional. Lembrou muito bem do Outubro Rosa, que todos nós apoiamos, que é um mês que a gente fala da saúde da mulher. E dizer para vocês o seguinte, sabe qual é o meu medo? Que comecem agora a fazer igual lá em Goiânia. Lá em Goiânia já tem um monte de advogado querendo provar que o serial killer é inimputável. Sendo que 2 crimes ele cometeu e recebeu dinheiro. Inimputável recebe dinheiro para cometer crime, rasga a nota de 100. Eu vou dar uma respirada, vou para o intervalo, daqui a pouco eu volto, senão eu vou mandar ele lá para... TV Verdade no ar, muito obrigado pela enorme audiência em toda Minas Gerais, o interior aí nos mandando mensagem carinhosa, parabenizando pelo programa, muito obrigado. Infelizmente o caso de hoje horroroso, esse ginecologista de Turmalina, Dr. Marco Plínio Câmara Sampaio, preso pelo delegado Felipe Pontual por abusar sexualmente das suas pacientes durante a consulta médica. A mensagem do Dr. Jair Stacanelli. Converse com a sua esposa, abre espaço para essa liberdade, para falar sobre as questões de sexualidade, de saúde, do que ela gosta, do que ela não gosta. Que seja um caso horrível desse, uma boa oportunidade para que você salve o seu casamento, a sua vida sexual. E se você foi vítima também, procure a polícia. Não só de um sujeito desse, mas de outras pessoas. Procure a justiça. Cidadão? Nesse ponto, eu acho que nós temos que fazer a grande diferença em o que é um médico, o que é
criminoso. Isso é criminoso e como tal deve ser tratado. E se a nossa lei é muito fraca, e se não conseguirmos muitas, mas muitas vítimas dele, para aumentar demais esse processo, em pouco tempo ele está na rua de novo, fazendo as mesmas coisas e ele precisa de uma punição severa. Pena que não temos lei para isso. Aproveito a oportunidade também para mandar um grande abraço para Célia Alves, lá do Boa Vista, que esteve comigo aqui na porta da televisão ontem, Carli. Pessoa sensacional, te mandar um abraço também, sua fã, né? E também para o tenente Paulo Sérgio e o sargento Devair, que fizeram uma blitz aqui na porta ontem, sensacional. E para o Antônio Araújo da Silva. Foi sensacional, pegaram até bucha de maconha. Maconha, pois é, essas blitz precisam mais. Igual você fala de festa, ele fala de blitz. Acabou seu tempo, precisa. Doutora Érica Machado. O recado é às mulheres, né? O Jair já disse bem aqui, né? Para denunciar, seja numa situação que você tenha sido vítima desse médico ou de qualquer outra, do seu companheiro, do seu parceiro, a gente não tem que aceitar essas coisas, não. Vamos denunciar. Um beijo para as mulheres de Minas Gerais, denunciem e se unam, né? Procurem ajuda dos psicólogos. Vamos cuidar das nossas mulheres, né? Das nossas famílias. O que seria do mundo sem as mulheres? Tem umas que não prestam para nada, né? Mas as mulheres merecem toda a nossa homenagem e dignidade, né? Dignidade e respeito. Eu quero mandar um beijo para duas mulheres lindas que eu gosto muito, que é a Bel e a Leda. Duas mulheres fofas que eu adoro, então a minha homenagem hoje para elas. Um beijinho grande para elas. Para vocês, fica a imagem do filme do Alexandre, o Desastrado aí, que é muito engraçado. Continue ligando. Os primeiros que ligarem, mas ainda tem muito ingresso. Tchau, pessoal. I can't believe Elliot texted photoshopped pictures of me to the whole school. Nice boobs, Alexander. My black book!